Fabrício Romano, você certamente já ouviu esse nome nos últimos meses e anos. É o tal rei das transferências do futebol. Se ele posta a foto de um jogador com as 3 palavras "Here we go", você já sabe que algo muito grande vai acontecer. Mas e se eu te disser que a fama e todo o poder que ele construiu no esporte pode estar ruindo neste exato momento? Você acreditaria? Mas como que isso pode acontecer e o que já está acontecendo? Será que o Fabrício Romano está perdendo toda aquela confiança que a gente tinha nele ou ele é grande demais para isso acontecer? Vamos falar sobre isso. Antes de entender o que está acontecendo hoje, é sempre bom a gente entender como ele chegou aonde ele chegou. Quando ele tinha perto de 20 anos por ali, lá na Itália, quando ele ainda trabalhava como uma espécie de estagiário do Di Marzio, que é um jornalista muito grande no quesito transferências de futebol, ele conseguiu o seu primeiro furo, a sua primeira notícia de destaque, que foi quando ele cravou que o Mauro Icardi deixaria o Barcelona B para se juntar à Sampdoria naquela temporada. Aquilo foi uma notícia muito simples, muito pequena para o futebol naquele momento, mas representava toda a confiança que alguém poderia ter nesse jornalista, porque se ele cravou essa, quantas outras em potencial ele poderia cravar? E assim ele foi construindo toda a credibilidade que ele tem hoje. E perceba, tudo foi no digital, nada disso foi naquela imprensa tradicional, foi realmente no digital. E o Fabrício Romano percebeu o potencial que aquilo tinha, desde muito novo. Pois bem, naquela época, como você deve lembrar muito bem, os torcedores de futebol não acompanhavam o passo a passo, o minuto a minuto de uma transferência. O máximo que a gente fazia era sentar num sofá ou numa cadeira, clicar na televisão e esperar as notícias aparecerem na nossa frente. Esperar o Globo Esporte falar, o Jogo Aberto falar no mercado da bola, ou até mesmo ir ao site do próprio Globoesporte.com ver o vai e vem do mercado. Eu sei que o Lance também tinha, mas o vai e vem do mercado era o principal pra gente, aqui no Brasil. Porque a gente acompanhava as transferências dentro do Brasil e, claro, lá na Europa. E na época era muito divertido, porque a gente conseguia ter um mínimo de imersão possível. Mas ainda faltava algo. Faltava algo mais nítido, algo mais presente no nosso dia e algo que nos sufocasse até a gente descobrir o que estava acontecendo. Foi exatamente isso que o Fabrício Romano percebeu. Dessa forma, ele começou a construir toda a confiabilidade que ele tinha no meio digital, no Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, todas as redes sociais possíveis. Ele começou a cercar todos os fãs de futebol com aquelas notícias que ele tinha. Transferências do Cristiano Ronaldo para o Manchester United, do Neymar para o PSG e por aí vai. Se você tinha alguma dúvida sobre alguma transferência no mundo do futebol, era só abrir o perfil do Fabrício Romano e ela estaria lá. E aí você saberia se era verdade ou não. Até porque, se Fabrício Romano postou, é porque é verdade. Foi assim que ele atingiu o auge dele em 2018 e 2019. Eu lembro como se fosse hoje. Ele, junto com a Bleacher Report, também conhecida como BR Football, postaram uma espécie de mini documentário mostrando como que era um dia com o Fabrício Romano. E foi assim que a gente descobriu que o Fabrício Romano dorme apenas 4 horas por dia, de acordo com ele, porque o período de transferências exige muito de um jornalista como ele. Pois bem, dessa forma ele construiu toda a relevância que ele tem hoje. Em múltiplas plataformas, em múltiplos lugares. O Fabrício Romano estava te contando exatamente o que acontecia por trás dos panos, dos bastidores do futebol. E assim nasceu também o Here We Go, que é o Aqui Vamos Nós. E se você acha que foi inspirado no Super Mario, não foi, tá? Embora ele seja italiano também. O Fabrício Romano já explicou o significado dessa frase. Quando ele usa isso é porque o jogador está na iminência de fazer exames médicos para assinar com outro clube. E guarde essa informação, porque isso está virando polêmica hoje, por causa de uma notícia que ele talvez tenha barrigado ou adiantado demais. Enfim, dessa forma ele construiu a credibilidade que ele tinha no meio digital. Mas digamos que as coisas hoje não estão exatamente como deveriam estar, porque aquela confiança que ele construiu meses atrás pode ter subido a cabeça. Existe uma questão muito simples aqui agora. O Fabrício Romano é um jornalista, um criador de conteúdo ou apenas um influenciador digital? Na minha opinião, ele é os 3, porque ele ainda tem o diploma e ele ainda faz jornalismo. Mas ele também está metido em algumas polêmicas envolvendo propaganda e também pode influenciar no mercado de futebol. E tudo isso representa os problemas que ele tem se metido nos últimos meses. A exemplo do que aconteceu lá na Dinamarca, no futebol dinamarquês. O jornal do país acabou divulgando uma denúncia de alguns clubes da liga local, dizendo que uma parte próxima ao Fabrício Romano chegou a oferecer uma espécie de postagem paga a certos clubes para divulgar alguns jogadores, em troca de 1.000 euros. Seria mais ou menos assim: eu
como o Fabrício Romano, chego para você e digo: sabe aquele jogador que é muito talentoso do seu clube? Se você me oferecer 1.000 euros, eu faço um tweet sobre ele e invento, sei lá, que algum outro clube está disposto a pagar por ele e assim faço com que ele chegue na cabeça de outros clubes europeus. É mais ou menos por aí. Pegar um jogador de uma liga fraca e divulgar como se ele fosse o maior jogador do mundo a um preço de 1.000 euros por postagem. Essa foi a denúncia desse jornal dinamarquês. No fim, os clubes dinamarqueses que tinham, por exemplo, o Copenhagen, recusaram a oferta, mas claro, mostraram para o mundo todo que aquilo não era certo. Teve também uma outra. Você lembra do que aconteceu com o Oscar no Flamengo? Que o Fabrício Romano dizia para todos os lados que ele iria ser jogador do Flamengo, que já estava acertado, que nada iria atrapalhar, e o Fabrício conseguiu se meter numa briga com o Mauro César Pereira. E no fim, o Mauro estava certo, porque o Oscar nunca jogou no Flamengo. Ele foi para o São Paulo, ele encerrou a carreira no São Paulo, é verdade. Mas naquele momento, o Mauro César havia conseguido desmentir o Fabrício Romano ao vivaço no Twitter. Esse era outro sinal de que algo não estava certo como deveria. Como que o jornalista tão confiável como o Fabrício Romano iria conseguir errar a primeira notícia aqui no Brasil e ser desmentido pelo Mauro César Pereira? Tem algo errado aí. Para piorar, o Fabrício ainda se meteu numa propaganda saudita. Pois é, ele fez um vídeo divulgando a ajuda humanitária que os sauditas fizeram numa determinada situação por lá. E bom, quando você faz um vídeo defendendo algo que a Arábia Saudita fez, pode não parecer orgânico, mas até vai. Mas quando é uma publicidade, mostra que você meio que se vendeu para fazer aquilo. E aí toda aquela ética jornalística vai para o espaço, porque aqueles que te defendiam começam a te ver como apenas mais um vendido no mercado. E também começa a duvidar, depois do que aconteceu na Dinamarca e essa propaganda, o quão longe ele está disposto a se vender para influenciar as pessoas. Teve também aquela sequência de tweets tentando vender o Jonathan David, que até que funcionou, né? O Jonathan David está na Juventus agora, ou até mesmo aqueles montes de tweets sobre o Greenwood, que ainda está no Marseille. Desista, Fabrício Romano, você não vai conseguir vender o Greenwood de novo. E nessa, digamos que as coisas podem ter subido um pouco a cabeça, porque quando você confia em si, você acaba desenvolvendo uma certa arrogância. E no caso do Fabrício Romano, dificilmente alguém vai conseguir desmentir ele, porque ele tem os melhores contatos do mundo. Mas digamos que esse momento meio que está chegando, porque ele recentemente se envolveu numa briga pública, por tweets, é verdade, com o Play2Go, que é um jornalista muito confiável no meio do mercado do futebol, que dizia que o Diomandé não estava no estágio avançado de negociação com o Real Madrid, como o Fabrício Romano havia dizendo, já que o italiano fez uma postagem com "Here we go", ele está pronto para fazer exames médicos e assinar com o Real Madrid. Mas isso há alguns dias. Hoje nós estamos no dia 4 de agosto e o Diomandé ainda não fez exame médico. O próprio representante do RB Leipzig, o clube do Diomandé, fez uma espécie de comunicado dizendo que os jornalistas deveriam parar de aumentar as coisas e que eles estavam longe daquele estágio que o Fabrício Romano estava dizendo. E para piorar ainda mais, a Rock Nation, que é o staff do jogador costa-marfinense, disse que esses "here we goes" acabavam atrapalhando qualquer tipo de negociação e que deveriam parar de fazer esse tipo de coisa. Coisas que vêm arranhando a confiança do jornalista há um certo tempo. Sem falar nas suspeitas que o Fabrício Romano pode estar meio que roubando notícias alheias. Por exemplo, o jornalista muito confiável como David Ornstein, que é britânico, sempre crava o que ele fala, faz uma publicação a 6 minutos. O Fabrício Romano faz outra a 5 minutos. Sem nenhuma fonte. Ele só diz que eu fiquei sabendo aqui, é exclusivo, vai lá e posta. Sendo que o cara acabou de fazer uma publicação 1 minuto atrás. Pode ser muita coincidência, é verdade, mas não quando acontece mais de uma vez. E o Fabrício também está sendo vítima do próprio trabalho, sendo refém da necessidade de ser rápido, e isso acaba representando um problema para ele. Por exemplo, isso aconteceu mais de uma vez, mas o exemplo maior e mais recente foi o do Andrea Pirlo, em que o Fabrício Romano quis ser o primeiro a falar para o mundo o que estava acontecendo, disse que ele seria o próximo treinador da seleção italiana, mas o presidente da federação recusou a ideia e terminou contratando Roberto Mantini. Ok que o negócio já estava fechado, mas ele não esperou o contrato ser assinado. Esse é o problema, querer ter engajamento por ser rápido demais e acabar passando uma notícia que não aconteceu. Bom, é isso que está acontecendo com o Fabrício Romano. É um cara que construiu muita confiança, muito público, muita confiabilidade, muitos contatos, muito dinheiro, muita influência, mas pode estar usando isso para o lado errado da sua própria carreira. E aquele jornalista que já foi muito confiável, hoje pode estar caindo naquele limbo do talvez não seja tão
confiável quanto a gente imagina. E só para deixar claro, eu acho o Fabrício Romano um jornalista confiável, eu acho ele uma boa fonte no sentido das notícias, das transferências. Mas eu também acho que ele está se perdendo um pouco nesse sentido, eu acho que ele deveria ser um pouquinho menos inseguro e focar mais naquilo que ele realmente tem que fazer. O que eu quero dizer com isso? O Fabrício ultimamente tem entrado em umas brigas completamente desnecessárias para reafirmar-se como o principal nome nesse segmento. Só que ele já é o maior nome desse segmento e com muita distância para o segundo colocado. Então por que ele ainda está fazendo esse tipo de coisa? Enfim, eu acho que ele deveria perceber isso, porque se ele não perceber, a queda dele pode acontecer. E eu genuinamente acho que o problema aqui é ele saber o que ele é. Se ele é jornalista, influenciador digital ou criador de conteúdo. No fim ele acaba sendo os três e pode acabar virando nenhum. Quero saber suas opiniões. Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal. Te vejo no próximo para falar de futebol. Então, tamo junto e até mais.